Bem-vindos a mais um programa Olhar de Líder, série de entrevistas da Agência Estado com os executivos que estão no comando das principais empresas do país. Nosso convidado de hoje é o fundador e presidente do Conselho da Tecnisa, Meir Nigri. Engenheiro, descendente de família de judeus libaneses, Meir é uma das lideranças mais conhecidas do mercado imobiliário. O empresário fundou a Tecnisa em 77 e levou a empresa à bolsa, abrindo capital em 2007. Foram mais de 40 mil apartamentos construídos nessa jornada. Ele também é um dos principais, ou melhor, ele é um dos primeiros empresários de expressão nacional a manifestar apoio ao então candidato Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, manteve trânsito nos bastidores de Brasília e trabalhou, por exemplo, nas articulações para a criação de novas linhas de crédito imobiliário, que foram adotadas pela Caixa e também pelos bancos privados. Já entre 2020 e 2021, Meir teve que fazer uma pausa forçada na carreira para cuidar da saúde. Foram 160 dias internado com Covid. E agora está voltando ao trabalho e abriu esse espaço na que é a sua primeira entrevista para um veículo de economia e negócios. Meir, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo. Muito obrigado, Circe. Obrigado aí por tudo. Estou aqui à sua disposição. Vamos lá, Meir. Em primeiro lugar, eu gostaria que você contasse para a gente como foram esses longos dias de internação, como foi a sua experiência, como você encarou isso e em que pé ficou seu estado de saúde, de fato. Veja bem, eu fiquei 160 dias no hospital. Eu entrei em setembro do ano passado, fiquei 160 dias e agora, daqui 2 dias, vai fazer 6 meses que eu já estou em casa. Eu bati na trave 4 ou 5 vezes, quase que eu fui embora, por muito pouco. Eu tive tudo que você puder imaginar. Eu tive água no pulmão, tive trombose no pulmão, tive hemorragia no pulmão, tive infecção generalizada, tudo que você puder imaginar. Fiquei na ECMO 16 dias, não é tubo. Tubo, para mim, só não deu certo, então tive que ir para a ECMO, que para quem não sabe o que é ECMO, eu não sabia, tá? Fiquei sabendo, inclusive, só depois que eu passei. É um pulmão artificial, vai resumindo. Então, fiquei 16 dias, eu estava sedado, isso eu não senti nada, mas foram quase 6 meses de hospital, é muito tempo, cheguei a perder 38 quilos, e eu era osso e pele o tempo só, então foi muito duro, muito, muito, muito difícil, foi um sofrimento assim brutal, teve momentos que eu, sinceramente, eu preferia estar indo embora, sabe, eu falava assim, poxa, para esse sofrimento todo aqui, eu prefiro ir embora. Eu acho que se eu tivesse um botão ali, eu teria talvez até apertado, não sei não, viu? Não sei. Foi muito dureza. Mas depois, aos poucos, fui melhorando, e aí, há 6 meses atrás, vim para casa, comecei a recuperação. Quando eu vim para casa, eu tinha recuperado 19 dos 38 quilos que eu tinha perdido. Agora já recuperei mais uns 7 vezes, faltam uns 10 quilos para voltar ao que eu estava, mas fisicamente eu estou muito, muito, muito bem. Eu estou assim, minha parte mental, isso, graças a Deus, não tive nada, nenhuma sequela, fiquei muito bem, continua a minha memória muito boa, meu raciocínio lógico perfeito, às vezes até o pessoal me dá exercícios de brincadeira de lógica e eu acerto, eu continuo bem. Minha parte clínica está praticamente ok, falta muito pouco, um pouquinho o rim, ainda falta melhorar um pouquinho, mas o meu coração, o pulmão, o resto está tudo ótimo, né? E a parte motora só que ficou um pouco comprometida. Eu vim para casa, eu estava em cadeira de rodas, e eu depois passei para o andador, depois passei para a bengala. Hoje não, já ando sem nenhuma ajuda, já faço tudo sozinho, coisa que eu dependia de auxílio para ir ao banheiro, para tomar banho, para tudo, entendeu? E hoje não, faço tudo sozinho, me troco sozinho, eu já estou dirigindo, inclusive, já faz mais de um mês e pouco, dirijo em estrada, tudo, já estou perfeito. Só que ainda... assim, consigo bater um pouquinho de tênis com o professor, umas aulinhas, mas não consigo um jogo ainda, né? Correr e tal. Então, na esteira eu corro um pouquinho, ou seja, a parte motora eu faço bastante exercício, recuperei toda a musculatura das pernas, dos braços, também quase tudo já. Estou bem, estou indo bem. Falta um pouco aí, mas não é fácil, difícil. Então, agora mês que vem vai dar um ano que eu entrei nessa. Quer dizer, 1 ano entre hospital e fisioterapias. Faço 3 fisioterapias por dia, eletroestimulação e alongamentos e um monte de coisa. Então, assim, não é fácil,
muito difícil. Nossa, é uma jornada bem intensa que você passou. Teve algum momento que você chegou a temer mesmo pela sua vida? Olha, eu vou te falar uma coisa assim muito profunda que eu vou te falar. Nenhum momento eu tive medo de morrer. Porque eu falava, olha, eu sou um cara, estou com 60, na época eu estava com 65 anos. Eu já tenho meus filhos todos casados, já tenho 7 netos, tinha 6 quando eu estava lá, nasceu um quando eu estava no hospital. Só fui conhecê-lo com 2 meses de idade, de vida. Então, assim, já me considero um cara realizado profissionalmente, financeiramente, etc. Olha, se eu tiver que ir embora, acabou, acabou, faz parte, entendeu? Mas a única coisa que eu comecei a ficar um pouco assustado, eu fiquei assustado com a morte. Não com medo de morrer, mas com a morte. Falei assim, puxa vida, como será que vai ser? Aí eu comecei a ficar muito, começou a me dar um pavor. Falei, será que eu vou estar num lugar escuro, vai ter ar? Porque eu tive muita falta de ar. E essa sensação da falta de ar é horrível, né? Então eu precisava de oxigênio e tudo. Então eu tive assim um medo muito grande, não de morrer, mas um medo da morte. E aí eu fiquei muito assustado com isso. Depois passou e agora também já passou. Eu acho que Tem morrer ideia de... Você tem ideia de como que pegou Covid? Eu sei, eu fui para Brasília, eu tive um jantar para os amigos do Bolsonaro lá na Embaixada de Israel, lá em Brasília, e foi lá nesse jantar que eu peguei. Puxa. E assim, nesse processo todo, eu vi que tem um vídeo muito bonito, assim, de você saindo do hospital, ainda em cadeira de rodas, debilitado, mas sendo recebido calorosamente pela família e pelos amigos. Depois de passar por uma jornada tão intensa, né, 60 dias internado, qual foi o sentimento naquele momento? 160 dias internado. 160 dias internado. Qual foi o sentimento ao sair do Não, foi hospital e ser bárbaro poder recebido? ver todo mundo, ver toda a minha família, meus amigos, todo mundo. A minha mulher preparou tudo aquilo, entendeu? Minha mãe foi muito dedicada todo esse tempo, salvou minha vida, ela e alguns médicos. E depois estavam todos os médicos lá, estavam os enfermeiros, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção. A dedicação dos médicos, dos enfermeiros, auxiliares, é uma coisa impressionante. Como esse pessoal realmente tem amor à profissão e como eles trabalham, e como eles se dedicam, e o carinho que eles me deram foi uma coisa impressionante, sabe? Então foi muito legal que a minha mulher mandou fazer uma camiseta, inclusive, não sei se você chegou a ver no vídeo, que estava escrito "Obrigado a todos". Porque todas as vezes, sabe que eu fiquei assim, tinha mais que eu não mexia as pernas, eu não mexia os braços e não tinha fala, porque fizeram a traqueostomia, que ó, dá para ver aqui o buraquinho. Então não tinha voz. De vez em quando, no final, já depois de muito tempo, me punha uma válvula que eu podia falar no começo 10 minutos, depois meia hora, e foi aumentando o tempo. E todas as vezes, quando eu me punha uma válvula, que eu podia falar alguma coisa, a primeira coisa que eu falava era "obrigado a todos". Todas as vezes. Não teve uma vez que não me puseram a válvula que eu não falei "obrigado a todos". E, para minha surpresa, minha mulher mandou fazer a camiseta "obrigado a todos". Assim, então foi legal, bem legal. Que bom, né? Ver você recuperado. E já voltou ao trabalho? Olha, eu já não estou mais no dia a dia da empresa, não sou mais do executivo, eu estou só no conselho, né? Estou como presidente do conselho da Tecnisa. E então minha atividade já não era muito o dia a dia, mas eu ainda ia mais para o escritório. Agora, um misto de falta de tempo por ter que fazer muita fisioterapia e um pouco pela pandemia, que nós estavam evitando ir para o escritório, eu já sou um cara com mais de 60 anos, etc. Então, por uma razão ou por outra, eu não tenho ido ao escritório, mas eu tenho feito muitas reuniões por videoconferência, entendeu? Tanto para a Tecnisa com a turma, eu mexo muito aí na parte de plantas, projeto, etc., e como na parte do setor, o Secov, a gente tem um grupo, o GEIS, que é um grupo de empresas incorporadoras do Secov, que eu tenho uma participação muito importante lá, e eu tenho feito muitas reuniões com o grupo e tudo, e fazemos por Zoom, entendeu? Então, é isso, eu estou aí, vamos... E nessa retomada, acho que esses dias internados, você perdeu, acho que, boa parte da festa do mercado imobiliário. Foi uma recuperação muito forte do setor como um todo na pandemia. A gente viu que as vendas e os lançamentos cresceram, foram ajudados pelos juros baixos dos financiamentos. E agora, qual que é a perspectiva para o setor? Porque, por outro lado, os juros de inflação estão em alta, a gente vê as incorporadoras repassando os custos mais altos de construção para o preço final dos imóveis. A velocidade de vendas vai diminuir daqui para frente? Veja bem, eu não perdi a festa porque lá eu acompanhava. Até hoje,
eu recebo o relatório de vendas diário e a posição financeira da empresa. Isso tirando os dias que eu estava sedado, que eu estava completamente desplugado, mas os outros dias eu estava sempre vendo por e-mail todas as mensagens e estava acompanhando tudo que estava acontecendo, né? Então, não despluguei. Agora, é o seguinte, realmente teve um momento, o primeiro trimestre as vendas foram muito boas do ano, o segundo trimestre já, para algumas empresas foram bem, outras não tão bem, nós fomos médio, não fomos muito bem, e o que eu estou vendo agora, assim, realmente, os custos de obra estão subindo muito, e nós somos obrigados a repassar para o preço, porque a margem tem que se manter. Agora, não tem dúvida que repassando para preço, aumentando um pouco os preços, a velocidade de vendas tende a diminuir, e ela já está mais lenta, para mim, pelo menos aqui que estou sentindo na Tecnisa, já está um pouquinho mais lenta do que estava antes, entendeu? Uhum. Mas ainda assim, tá, o mercado não está bom. A concorrência é muito grande, São Paulo tem muitos lançamentos, muito. Nós tínhamos uma atuação no mercado Brasil todo, a gente estava em várias cidades, Manaus, Fortaleza, Brasília, Salvador, Curitiba, Goiânia, etc., e fora várias cidades também do interior de São Paulo, e agora nós estamos focando para ficar só dentro do estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo. E aqui na cidade de São Paulo a concorrência está muito grande. Tem muitos lançamentos também foram represados por causa da pandemia, e agora todo mundo está saindo para lançar. E o mercado tem muita liquidez, né? Aliás, isso é um problema no mundo todo, mas aqui o mercado imobiliário tem agora muita liquidez, houveram muitos IPOs, agora começou uma outra onda de IPOs também, entrou muito dinheiro e muitos bancos e fundos, então a liquidez no setor é muito alta e facilita com que muitas empresas lancem talvez mais do que deveríamos, entendeu? Inclusive, e a barreira de entrada no setor não é muito grande. Pegando esse gancho aí de as empresas lançarem mais do que deveriam, esse foi um problema que se viu na primeira onda de IPOs, 10 anos atrás. Muito dinheiro em caixa, pressão de bancos, de investidores, as incorporadoras saíram lançando e tiveram dificuldade de lidar com muito canteiro de obra, né, ao mesmo tempo. Nesse ciclo, com o setor capitalizado, tem o risco disso acontecer de novo? Veja bem, o que aconteceu naquela onda, que foi 2007, 2008, 2009, foi o seguinte, se lançou muito, mas se vendeu tudo, entendeu? Nós mesmos chegamos a lançar 2.200, vender 2.200 por ano de reais. Então, assim, eram muitos lançamentos, mas se vendia bem também. O grande problema era a execução, porque faltava mão de obra, faltava material, faltavam equipamentos de obra, e isso sim comprometeu muito, entendeu? Não foi nem tanto a dificuldade de gerenciar tantos canteiros, mas a falta de insumos e mão de obra para poder entregar. E isso sim acarretou na época alguns atrasos de obra, muitas empresas tiveram muitos atrasos de obra, isso aconteceu muito sim. Agora, eu acho que, vamos dizer, está todo mundo um pouquinho mais escolado do que daquela vez, e veja bem, apesar de os insumos estarem subindo, né, o custo da construção, eu não estou vendo muita falta de material. Tem alguma coisinha, outra que já está faltando, mas não vejo tanto, não tanto como naquela época, entendeu? Mas pode vir a acontecer, pode ser. Do lado da mão de obra, também foi um problema naquela época, faltava mão de obra para atender a tantos canteiros. A gente ainda não vê tantos canteiros porque os lançamentos aconteceram nos últimos trimestres. O setor está pronto? Tem mão de obra disponível para abastecer os canteiros? E também como é que está a questão de custos da mão de obra? Veja bem, mão de obra tem ainda disponível, porque devido à pandemia, e mesmo nos últimos anos, devido ao assunto de extrato, que foi o que comprometeu a maioria das empresas que trabalham na média e alta renda, a maioria das empresas diminuiu muito o volume de lançamento, nós mesmos praticamente ficamos quase sem lançar, e com isso o desemprego na construção aumentou muito. Então agora está voltando a empregar e ainda não há dificuldade de encontrar mão de obra. Ainda por enquanto ainda não. Mais para frente vai depender do volume que vai ser lançado, aí também não sei te responder. Claro, a gente tem que acompanhar. Um outro ponto interessante da Tecnisa, Meyer, é que recentemente a incorporadora comprou uma participação minoritária na Box Office. Para quem não conhece, é uma empresa do segmento de escritórios compartilhados.
Tem unidades em shoppings, em faculdades, em hall de prédios. O que vocês estão vendo nesse setor de escritórios compartilhados? O quanto vocês enxergam que tem de potencial de crescimento aí, Meyer? E uma outra coisa também, isso tem alguma coisa a ver com novos hábitos, comportamento, home office, que a gente vê no pós-pandemia? Sim, tem a ver sim, vou te explicar um pouquinho sobre isso. Veja bem, nós sempre fomos uma empresa muito inovadora, né? Nós fomos a primeira empresa do Brasil e provavelmente a primeira do mundo a lançar um empreendimento imobiliário pela internet. Nós lançamos o primeiro empreendimento imobiliário pela internet em 1999, faz mais de 20 anos. Naquela época eu tinha que pôr um anúncio no jornal para que os clientes interessados entrassem no site. Era assim. Mas nós sempre fomos muito inovadores. Eu me lembro, eu fui a primeira empresa a ter um fax, até a primeira empresa do setor a ter um computador. Primeiro. Nós fomos muito inovadores. A gente foi o primeiro a vender no Second Life, o primeiro a vender pelo Twitter. Muita inovação, sempre. Bitcoin, me lembro que vocês foram os primeiros a receber Bitcoin para venda de imóveis. 5 anos atrás, ninguém mal conhecia direito o que era o Bitcoin, entendeu? Então, a gente sempre foi muito inovadora. E essa coisa agora do que a gente chama de WorkPod é uma coisa mais do meu filho que é o Joseph, que é o CEO da empresa, ele viu aí, enxergou uma coisa muito interessante, que é a seguinte, são duas coisas que estão acontecendo. Uma, que muitas das empresas vão trabalhar ou parcialmente ou totalmente em home office, muitas, tá certo? Só que para um executivo ou um colaborador, um funcionário de uma empresa, trabalhar dentro da sua própria residência, com filhos, mulher, etc., é um pouco... não é muito bom, às vezes o cara não tem... E a própria esposa, às vezes, não aguenta mais o marido dentro de casa, fazendo reunião e por Zoom o tempo todo. Então, a ideia seria ter um lugar perto de onde esse executivo mora, que ele possa ter uma célula onde ele está lá sozinho, ele põe o computador dele, liga, tem silêncio, e ele pode ficar em reunião o dia inteiro. Com isso, tem duas coisas, como eu te falei. Uma é essa, que a gente acha que com muita gente trabalhando, provavelmente parcialmente, das empresas trabalhando parcialmente remoto, vai precisar de algum lugar para ele poder operar. E segundo, que hoje, a maioria dos empreendimentos imobiliários aqui em São Paulo, se você fizer o que a gente chama de NR, que é o não residencial, fizer uma parte de imóveis não residenciais, se você tem uns benefícios, tem um incentivo na lei. E com isso, então, está tendo muitos não residenciais aqui na cidade de São Paulo, que isso vai ter que ser ou flat, ou escritório, coisa do tipo. E permite, então, que nesses espaços possa fazer esse tipo de atividade, vai ter poder alugar temporariamente um espaço para quem queira usar e fazer uma reunião, entendeu? Então, acho que essa que é a ideia, vai ter muitos prédios que vão ter, então, esse espaço, e com isso dá para que um executivo que queira, perto da sua casa, não ter que ir até o escritório, poder se comunicar via videoconferência. Uhum. Na própria Tecnisa, como vai ser o ambiente de trabalho no retorno ao escritório? Bom, essas coisas você devia perguntar mais para o José do que para mim, mas o José está no dia a dia. Ele acha assim, que vai ser assim, um trabalho parcialmente remoto, tá? Então, a ideia, nós estamos, inclusive, diminuindo o tamanho do nosso escritório, diminuindo mais, já vem diminuindo bastante, diminuindo mais, porque a gente acha que vai ter uma parte de pessoas que não vão ficar todos os dias no escritório. Então, vai ser rotativo, alguns postos de trabalho vão ser rotativos. Então, ele acredita, assim, que as pessoas vão estar 3 a 4 vezes por semana no escritório, mas não os 5 dias úteis da semana. Esse é um modelo híbrido. Híbrido, isso. E do ponto de vista mais estratégico, né, um pouco mais distante do dia a dia da empresa, vocês na Tecnisa estão planejando algum investimento que vá além do negócio tradicional de incorporação residencial, alguma outra coisa, alguma outra inovação, startup, como esse investimento na box office? Olha, não temos nenhum assim em andamento, nenhuma que esteja na mira, nem nada, mas de vez em quando aparecem essas oportunidades, como apareceu essa daqui. Então, sempre aparecem algumas coisas e é estudado, mas não acho que tenha nada de concreto que a gente esteja próximo a fazer alguma coisa interessante, não. Não. Daí agora é focar no arroz e feijão mesmo, na pizza de mussarela, fazer só aquilo e fazer bem feito.
Agora, caminhando mais para a reta final da entrevista, Meia, quero falar com você sobre país, de um ponto de vista mais macro. Quanto que você está confiante na recuperação da economia brasileira pós-pandemia e, principalmente, se essa recuperação vai ser sustentável, na sua visão? Olha, eu não sei, eu acho que sim, eu acho que a economia tá se mostrando, está dando sinais de que ela está voltando. Eu acredito que sim, eu acredito que a economia do país deve realmente subir. Como nós temos um dólar que está muito alto em relação ao que ele sempre esteve, isso favorece muito a exportação, né? Então, commodities e agro, etc., tudo isso aqui, então, todo agro, estão exportando muito, isso ajuda muito a balança e também acaba fazendo a economia também andar bastante. Então, eu acredito que a economia vai andar assim, apesar que ano que vem é ano de eleições, sempre ano de eleições é sempre um pouquinho, tem menos investimentos, tá? Dá uma certa insegurança, principalmente os estrangeiros, né? Ficam um pouco inseguros de entrar no país, mas acho que o Brasil é muito grande e a gente já passou por várias crises, e a gente está acostumado com crises, e acredito que a gente vai ter ainda um crescimento. Quanto vai ser o crescimento, não consigo te dizer, mas eu acho que a gente ainda vai ter crescimento, sim. Falar que ano eleitoral é um pouquinho mais difícil é até um eufemismo, né? A gente vê sempre uns chacoalhões bem grandes na economia em época de eleições. É verdade. Maia, você que é amigo do presidente Bolsonaro, já o recebeu na sua casa e é um apoiador desde os tempos de campanha. Que balanço que você faz do governo dele? Você está satisfeito com o governo Bolsonaro? Assim, você não queria falar muito de política, não, porque eu sou amigo do presidente Bolsonaro, mas eu sou amigo de outros políticos também, que muitas vezes até conflitam com ele e tal, assim. Eu gosto muito dele, é um cara muito correto, muito do bem, é um patriota, bem intencionado, gosto muito dele. Acho que ele montou um time muito bom, mas está muito difícil para ele governar em função de outras coisas que estão em volta. Então, é muito difícil, e eu gosto muito dele, acho que gostaria muito que tivesse indo melhor. Infelizmente, tem muita coisa acontecendo que não ajuda, entendeu? Então, sei lá, eu estou assim, ainda otimista que até o final desse governo ainda vamos ter só notícias boas, entendeu? Mas o quadro político ainda está complicado e tá tenso. Numa entrevista para o Rabino Sani, em 2019, você chegou a comentar que aconselhou o presidente Bolsonaro, então candidato, a moderar no tom das falas. Você acha que é um conselho que ele ainda precisa ouvir, considerando que recentemente ele fez umas declarações fortes, como, por exemplo, de que em 2022 não vai ter eleições se não forem limpas, na maneira dele de defender o voto impresso? Veja bem, não sei de onde se descobriu essa que eu falei lá no Rabino Sani, mas pode ser. Mas, em todo caso, eu acho que às vezes ele fala coisas que eu não concordo, nem tudo que ele fala eu concordo, tem muitas coisas que eu discordo. Eu acho que a gente tem que usar máscara, eu acho que tem que tomar vacina também, apesar que ele falou que vai tomar vacina também, mas ele quer ser o último a tomar, porque ele fala que ele é capitão e ele está acostumado, primeiro come o soldado, ele é o último a comer, então ele quer, primeiro o povo se vacinar, ele vai ser o último, ele vai tomar vacina. Mas às vezes fala coisa que eu não concordo, mas não quer dizer que eu deixe de gostar dele se alguma coisa que ele pensa é diferente do que eu penso, entendeu? Não tem nada a ver. Tem outros políticos também que tem coisas que eu não concordo também, mas tem coisas que eu admiro. Então, assim, eu daria essa sugestão para ele ainda, recomendaria, se ele pudesse maneirar discurso de algumas coisas, eu acho melhor, seria melhor. Mas ele é um ótimo cara, muito bem intencionado e um patriota. E quando ele propõe uma coisa, fala uma coisa, ele quer o bem do país. Ele não tem interesses pessoais para ele e para nada. E você fez uma revelação interessante aqui, que o presidente ainda não tomou a vacina. Olha Não, só, né? veja bem, que eu saiba, ele não tomou, eu não sei, eu acho que não tomou. Eu acho que se ele tivesse tomado, inclusive, seria público, eu não sei. Eu estou falando isso, mas não tenho certeza, tá? Tá bom? Não, é que eu É. só fico pensando assim que no exército tem hierarquia, e se manda tomar vacina, vai ter que tomar. Mas ele é presidente da República. Se toma vacina, é uma mensagem de incentivo também para que outras pessoas tomem, né? Eu acho, quando eu conversei com ele sobre isso já faz muito tempo, eu acho que ele deveria tomar a vacina
e porque isso serviria como exemplo para a população. Só que ele acha que ele tem que ser o último a tomar para deixar primeiro o povo tomar. Eu acho que é, inclusive, uma atitude muito nobre, tá certo? Mas eu acho que ele deveria tomar e dar o exemplo agora, que eu acho que seria, vamos dizer, seria mais producente para a gente, para o país, entendeu? Acho que seria melhor. Uhum. Mas respeito a posição dele, que ele acha que é importante o povo primeiro. Tudo bem. A intenção dele é a melhor possível, isso eu posso te garantir. Se confirmada a candidatura do Bolsonaro em 2022, você vai voltar a ser um apoiador da candidatura dele? Olha, eu não sei, vamos ver. Eu acho que sim, eu gosto muito dele, como eu falei, mas vamos ver também quem são os outros candidatos, para a gente ter certeza, entendeu? Uhum. Mas eu gosto muito dele. Ô Meia, e só para fechar essa questão de política, a gente vive tempos bastante polarizados. O fato de ter manifestado apoio público ao presidente Bolsonaro te trouxe algum tipo de ônus? Seja você como empresário ou na pessoa física? Olha, difícil saber. Eu imagino que devo ter tido algum ônus, sim, devo ter tido. Não sei, porque às vezes muitas coisas a gente depende de órgãos da prefeitura, são municipais ou estaduais, e pode ter algum tipo, de base de represália, alguma coisa do tipo, pode acontecer. Mas isso não quer dizer que eu não tenha boa relação também com todos esses outros políticos que estão, tanto com o prefeito, governador, etc. E tal. Eu tenho uma ótima relação com todos eles, todos, aqui em São Paulo, entendeu? Todos. Então, o atual prefeito de São Paulo, eu não sou amigo, mas eu era muito amigo do Covas e eu sou muito próximo também do Dória. Então, eu transito bem com todos os lados. Eu quero o bem do país e eu não tenho interesse pessoal nenhum, é só coisa. Agora, se eu tive algum ônus também de algum lado, eu sei que eu também tive coisas boas. Por exemplo, tivemos outro dia uma compra, compramos um terreno outro dia, que o vendedor falou o seguinte, falou, olha, em igualdade de condições, eu vou dar preferência para vocês, e falou para o meu filho, porque o teu pai é um apoiador do Bolsonaro, do presidente, e eu gosto muito do presidente também, e compramos o terreno, entendeu? Me deu preferência. Então, posso ter tido ônus, mas tive também meus bônus. Perfeito. Bom, a gente está completando agora perto de meia hora de entrevista, nosso tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito pela sua participação nessa entrevista, pelas suas respostas francas, e desejo desde já que você continue tendo uma excelente recuperação, Meia. Assim, muito obrigado, para mim é um prazer poder falar aí para vocês, entendeu? E estou, assim, sempre à disposição para qualquer coisa, vamos lá, agora voltar vida normal, tocar a Tecnisa para frente e vamos lá. E rezar para esse país aqui dar certo e que a paz, logo a gente tenha paz. Tá certo? Sucesso para vocês no negócio e sim, faço os meus votos os mesmos que os seus. Paz para o país. Paz para o país, boa. E para ter essa estabilidade, né, política. Que bom. Ótimo, muito obrigado, gente. E a todo mundo que acompanhou mais uma entrevista da série Olhar de Líder, muito obrigado. Nós nos vemos numa próxima. Até lá.